Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas após pensar muito em gravar esse vídeo, eu decidi trazer a minha experiência real de como foi o meu despertar, como foi o meu antes, como foi o depois, o que de benefício isso me trouxe, para te mostrar uma visão também do que é realmente o despertar. Fora o que muitos ficam dizendo, que quando se desperta a sua consciência, você ganha poderes, entre aspas, você começa a entrar num estado psíquico mais avançado do que outras pessoas e etc. Eu já vou logo lhe dizendo que tudo que eu falar aqui é por base do que eu vivi. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais natural possível, falando sobre o que eu realmente vivi até agora. Primeira coisa que eu quero deixar claro: o despertar de uma consciência elevada não é somente um momento. Ou seja, despertei minha consciência, acabou, vou ter isso para a vida inteira. Não é bem isso. Não é assim que funciona. Se você despertar sua consciência, você vai querer buscar ainda mais conhecimento para despertar ainda mais. Despertar de uma consciência elevada é o que? É o conhecimento e a prática. Não é poderes, vou poder usar isso para fazer o mal. Agora, realmente, quando você desperta sua consciência mais elevada, você sim, isso é fato, você sim consegue perceber muitas coisas diferentes de algumas pessoas. Se você quiser usar isso para maldade, aí vai ser a sua consciência em risco e o teu karma também. Tá, como que eu era antes de eu despertar? É bem difícil falar sobre isso porque, como eu disse para vocês, o despertar não é um único momento. O despertar sempre caminha. Você mesmo pode ser um desperto da sua consciência, mas você não sabe, porque ninguém te disse ainda. Porque a maioria das pessoas despertas geralmente são isoladas. Isoladas entre aspas, porque são pessoas tão profundas, são pessoas que conseguem se aprofundar em conversas que para muitos é tão complexas. É complicado demais de entender. É a mesma coisa de você estar conversando com um velho sábio e você não entende nada. Mas você sabe que o que ele está falando tem sabedoria, você só não consegue compreender. Quando eu realmente despertei, isso foi muito engraçado. Porque eu estava vendo um vídeo que falava que o ser humano não usava nem 3% do cérebro. E eu já fiquei parando e pensando, poxa vida, eu não uso nem 3%. O que será que eu vou fazer para pelo menos alcançar 2, por exemplo? Por que não 3? Foi aí que eu não fui em nenhum vídeo aqui do YouTube. Eu fui numa ferramenta que antigamente não estava tão popular igual está hoje, que é o famoso Chat GPT, inteligência artificial. Muitos vão querer julgar porque eu usei uma inteligência artificial. Vamos saber usar as ferramentas tecnológicas a nosso favor. E sim, eu fui lá, comecei a perguntar um monte de coisa, como é que eu fazia? O Chat GPT me mostrou uma amplitude de várias ações que eu podia tomar no meu dia a dia. Meditação, desenvolver a minha autorreflexão, desenvolver a minha concentração, a minha presença. Isso é o que eu estou lembrando agora, porque tem muitos passos para poder se desenvolver. Então nessa minha vida, antes do despertar, eu era uma pessoa totalmente no automático. Eu reagia conforme eu pensava sobre mim mesmo e conforme eu pensava e sentia. Se eu estava sentindo que eu estava com raiva naquele momento, eu ficava com raiva. Se eu sentia que eu estava com medo, eu estava com medo. Se eu sentia insegurança, eu estava totalmente inseguro. Era eu sentir para ser lei. O sentimento era como se fosse a prova de que os meus pensamentos estavam dizendo a verdade. Isso é uma loucura quando se para pensar nisso. Mas grande parte me dominava. E eu vivia assim, no automático. Depois, quando passei a não só estudar, não só perceber algumas coisas, mas compreendê-las, porque perceber todo mundo percebe. Ah, eu percebo que eu tenho que ser uma pessoa melhor, mas não compreende o porquê que tem que ser uma pessoa melhor. Não compreende os passos que ela deve seguir para ser. Só perceber não é o suficiente para se despertar. Você tem que compreender o porquê fazer e o porquê não fazer. E decidir se vai acolher isso ou não. Essa é a diferença. Quem desperta sempre tem a noção, a percepção de que pode escolher se vai ou se não vai. Para de agir no modo automático. A maioria das pessoas vivem no modo automático. Então, quando eu percebi que eu não era os meus pensamentos, eu não era o que eu achava de mim mesmo, que os meus sentimentos eram apenas sentimentos, como nuvens que passam no céu. Exatamente isso. O que seu pensamento é e o que seus sentimentos são apenas nuvens no céu. Pensem assim, eles não te definem.
As nuvens não definem o que o céu é, só fazem parte, não definem. E os seus pensamentos não te definem. Você pode perceber isso, sim. Mas quando você entende, quão libertador é isso, você se torna alguém que é capaz de controlar o que você quer sentir. Você é capaz de, se está com medo, você encara o medo, você olha para o seu medo e diz, legal, estou com medo. Caraca, estou com medo. E deixa seguir. Você só vai começar a perceber as nuvens sem ficar agarrando elas. De hoje não é para ensinar vocês os passos para despertar sua consciência. Esse vídeo é sobre eu dizer o que acontece com você. Eu era uma pessoa totalmente normal, egocêntrica. Já passou aquele pensamento na sua cabeça de que só você é real, enquanto as outras pessoas não são. É como se você fosse o protagonista e as outras pessoas eram NPC. E sabe qual que era a loucura? Que eu fiquei pensando tanto nisso que eu falei, olha que interessante. E se você fizer isso aí, onde é que você mora, em qualquer lugar, é bizarro, porque isso encaixa. Essa teoria maluca encaixa. Eu pensei, eu sou o protagonista e todo mundo aqui é NPC. Os motoristas de ônibus, os atendentes de caixa, eles sempre vão estar ali. Então eles não contam, mas por exemplo, eu vou olhar para essa pessoa e eu vou falar, eu nunca mais vou te ver. E eu nunca mais vi essa pessoa. Era surreal, eu fiz isso mais de 10 vezes, eu nunca mais vi as mesmas pessoas. E se acontecesse de eu ver, o que aconteceria? Aí eu pararia e pensava, o que? Essa pessoa também é um protagonista, porque eu vi de novo. Olha que bizarro que era a minha mente. Pessoas que eu conheci, vai por mim, as mentes dela era um egocentrismo ainda maior. Como é que tá o seu nível de egocentrismo? Será que tá alto? Tá baixo, tá controlado. E depois que eu comecei a aplicar meditação, a perceber eu mesmo e escolher a forma que eu ia tratar as outras pessoas, isso tudo mudou. Isso mudou a forma que eu me interajo com as pessoas, mudou a forma como eu interajo comigo mesmo e como eu lido. E sabe o que me ajudou mesmo? Sabe as palavras de Jesus Cristo? Sabe a história de Jesus Cristo? Para mim, aquele homem ali foi incrível. Ah, mas todo mundo sabe disso. Será que todo mundo realmente sabe disso? Será que todo mundo realmente já se aprofundou em cada palavra que ele disse, em cada ação que ele teve? E do porquê que ele fez e falou aquilo? E sabe o que é engraçado? Quem está despertando realmente começa a compreender melhor o que os grandes sábios do passado falaram. Comecei a entender melhor o que Jesus Cristo começou a dizer, o que Buda começou a dizer. Eu comecei a entender mais claramente. Quando eu comecei a despertar e a praticar meditação, e depois eu faço um vídeo para vocês focado no que se deve fazer para se despertar. Já estou avisando, eu não tenho todas as respostas. Eu não estou dizendo que eu encontrei o caminho exatamente do despertar, sendo que a evolução é individual, vai depender de você. Eu sou só mais um no meio de um bilhão de pessoas trazendo um pouquinho da superfície do que é o despertar. É muito complexo, então não leve isso como uma verdade absoluta. Vamos ser mais compreensíveis comigo, tá bom? Uma das coisas que eu analisei Jesus Cristo fazendo é que Jesus ele não devolvia com a mesma moeda. Por exemplo, se alguém vai e te xinga, enfia o dedo na sua cara e te xinga, qual é a forma que você vai reagir? Você vai ter aquele famoso sangue de barata, como muitos dizem? Eu não tenho sangue de barata. Se apontar o dedo em mim, vai tomar um tapa. Tem gente que é assim. Eu não sou sangue de barata para aguentar isso. Eu vou ficar aguentando a ignorância dos outros? Como é que você reagiria? Se alguém chega e te xinga, você vai se tornar igual ela. Você vai ser o espelho do que ela está sendo. Se ela te ataca, você ataca. Se ela te traz amor, você dá amor. Aí fica a pergunta, o que você realmente é? Sendo que você só está sendo o espelho de tudo que está vendo. Como é que você está aguentando ficar assim? E eu vou te dizer, eu era exatamente essa pessoa. Eu era o espelho da vida, eu era o espelho das reações dos outros. Isso acabava comigo. Isso acabou comigo por dentro. Acabou comigo de todas as formas possíveis. Me prejudicou de evoluir em muitas áreas da minha vida. E se você está vendo esse vídeo aqui até agora, então você já está mais perto do que muitos de evoluir. Porque se você está entendendo claramente o que eu estou
dizendo, você já é um desperto. E eu não estou falando isso de boca para fora, tá bom? E o que é mais interessante é que quando você tem uma mente muito boa, quando você chega a ter uma consciência bem elevada, ter conhecimentos elevados, você passa a reconhecer melhor. A mesma coisa de um sábio reconhecendo um outro sábio. O sábio sabe quem é tolo e quem não é. Então, quando você está desenvolvendo, você sabe exatamente quem está desenvolvido e quem não está. Uma das coisas que eu aprendi com Jesus Cristo, eu estou tentando ser firme e íntegro nisso até hoje, é não ser o espelho do outro. Por exemplo, se alguém via atacando Jesus Cristo, ele não revidava com a mesma agressividade, ele nem mesmo revidava com aquela mesma energia. Se a pessoa estava sendo agressiva, ele era calmo. É como se alguém chegasse para você, fosse te xingar e falasse um monte de asneira e você entendesse e não devolvesse na mesma moeda. Eu falo para você, pare e pense, você está sendo o reflexo das outras pessoas porque está acabando com você. Não devolva na mesma moeda, porque a forma como você reage também diz muito como é que está seu interior. Quando eu despertei, eu passei a ser mais íntegro. Muitos vão dizer que é até egoísmo. Se for egoísmo, o egoísmo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Então sim, até o meu egoísmo ficou de uma forma mais desenvolvida para o bem, vamos dizer assim. Não se tornou nenhum egoísmo, mas uma autoproteção saudável para mim mesmo. Meu ego meio que disse, eu não vou nem me afetar com isso. Eu não vou reagir dessa forma, mas isso não quer dizer que você não vai botar limites quando for necessário. Eu não estou dizendo para você abaixar a tua cabeça e deixar os outros bater. Não é dessa forma. Eu estou dizendo que se você é uma pessoa que está em paz, o mundo pode estar caindo. O seu mundo interior está em paz. E se você precisar de botar limite, você vai botar limite. Não estou dizendo para você ser passivo com as coisas ruins e injustas que acontecem com você. Não é isso. Mas realmente, quando eu despertei, a minha percepção aflorou tanto. Você perceber coisas que são mínimas. Eu comecei a ver esse mundo realmente como ele é. E aliás, eu ainda estou aprendendo a enxergar esse mundo como ele realmente é. Sem interrupções da minha mente, sem nada para atrapalhar, sem nenhum ruído da minha mente. Eu ainda estou nesse caminho, ainda estou buscando elevar minha consciência. Quem está nesse caminho sabe o quão bom isso é. O quão bom é você estar presente e você ver a natureza. Você ver os pássaros cantando e pensar, poxa vida, como é bonito. Você está de corpo e alma. Quando você desperta sua consciência, você fica mais presente. Você realmente escuta o que a pessoa está dizendo olhando no olho. Você não tem mais aquela necessidade de ficar contando seus problemas. Você não tem mais aquela necessidade de ficar, não, eu vou esperar ela terminar de contar os problemas dela, que eu já vou contar os meus em cima. Você não tem essa necessidade. Eu não tenho mais essa necessidade. Antes eu queria pessoas para ficar me escutando, eu só queria falar, falar, falar e nada de escutar. Sabe quando você só escuta por escutar? A pessoa fala tanto que você só tá só. Aí na hora que ela acaba, você já vai querer falar por cima. Você nem fala nada relacionado ao que a pessoa falou. Você só vai falar o que você quis falar desde o início, só não conseguiu. Quem desperta é mais humano. Você se torna mais humano, você se torna mais amoroso. Você passa a entender que o ódio que algumas pessoas semeiam é por falta de consciência, por falta de conhecimento, porque quem tem uma consciência elevada não ia fazer tais tipos de coisa. Então você sim, quando você se desperta, você vai conseguir entender palavras, frases profundas que pessoas que vivem na superfície nunca vão alcançar. O próximo vídeo que eu trazer aqui vai ser ensinando para vocês o que eu fiz para despertar e o que eu estou fazendo ainda para continuar despertando. Porque, por favor, valoriza o estado da tua consciência. Porque isso é importante para vocês, vai ser importante para as pessoas que conviver com vocês. E uma frase que eu escutei de uma filósofa, esqueci o nome dela. O que você pode fazer para as pessoas que você ama é evoluir como ser humano. E evoluir como ser humano, não estou falando só financeiramente, estou falando evoluir conscientemente. Eu não tenho mais nada para falar, porque se eu for ficar falando tudo, o vídeo vai se prolongar muito. Então deixe seu like, se inscreva aí embaixo, para você ficar por dentro do que vai acontecer nesse canal daqui para frente, das novidades de vídeos que virão por aí. Fiquem com Deus e até mais.